Provérbios 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, aqui no capítulo 3 de Provérbios, a primeira recomendação para termos uma vida abençoada é não esquecer da lei de Deus e guardar os mandamentos no coração. Guardar significa praticar. Quando você guarda um ensinamento no seu coração, você honra aquele princípio, aquele valor, aquele mandamento e você age, fala e se comporta de acordo com esses mandamentos. Quando você fizer isso, eles aumentarão os teus dias, eles te darão longevidade, vida longa, e te acrescentarão anos de vida. Acrescentar anos de vida significa que os seus anos serão anos de vida e paz. Não adianta você ter longevidade, que é vida longa, e ter anos de vida como se fosse um morto-vivo, cheio de problemas, sobrecarregado, sem paz. A promessa é de que se você não esquecer da lei de Deus e guardar os mandamentos no coração e para praticá-los, você vai ter longevidade e você vai receber anos de vida. Os seus anos serão anos abençoados, com alegria e paz. Versículo 3 e 4. Não te desamparem a benignidade. Benignidade é a qualidade de fazer o bem. Benigno é aquele que age pelo bem. Não te desamparem a benignidade. Não te desamparem o bem, a qualidade de fazer o bem. E a fidelidade. Fidelidade vem de fides. Fides significa confiança. Não te desamparem a benignidade, a capacidade de fazer o bem, e a fidelidade, a capacidade de você agir com fidelidade, de você ser uma pessoa que tem fides, que realmente é confiável. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, ou seja, cole isso no teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Coloque no teu coração de ser uma pessoa benigna, que pratica o bem e que é fiel, que é digna de confiança. Se você fizer isso, versículo 4, e acharás graça. O que é graça? Vai achar graça, você vai ser bem visto e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Você vai achar graça e bom entendimento. Quando olharem para você, vão ter um bom parecer a seu respeito. Quando o texto no versículo 4 fala, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens, quer dizer que se você praticar o bem, tiver a benignidade e for uma pessoa fiel, for uma pessoa de fides, de confiança, você vai achar graça diante de Deus e dos homens. As pessoas vão olhar para você com respeito, com alegria de terem um relacionamento com você, de serem seus sócios, seus parceiros de negócio, de ser o seu marido, a sua esposa, de ser o seu filho, de ser o seu pai. Se você for um filho que guarda a benignidade, a fidelidade, a obediência àquilo que os pais ensinam, se você guarda a benignidade, a fidelidade com o seu marido, com a sua esposa, pratica o bem e é fiel. Se você guarda a benignidade, a fidelidade com Deus, você pratica o bem e é fiel aos mandamentos do Senhor e ao que Deus tem falado para você fazer, você vai achar graça aos olhos de Deus e dos homens. Você vai achar bom entendimento, ou seja, vai ter uma boa impressão a seu respeito da parte de Deus e dos homens. Então, guarde a benignidade e a fidelidade.
Agora o versículo 5 até o 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribes é não se apoie no teu próprio entendimento. Então confie no Senhor de todo o teu coração. Confie no Senhor em tudo no seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Muitas vezes nós pensamos que somos capazes de decidir o que é melhor para nós e não consultamos a Deus em oração. Mas o versículo 5 está dizendo: confie no Senhor de todo o teu coração. Todo o teu coração, todas as áreas da nossa vida precisam estar nas mãos de Deus. A vida espiritual, a vida financeira, a vida conjugal, a vida emocional, a vida sentimental, a vida financeira, tudo está interligado. Uma pessoa que passa por alguma crise emocional pode se tornar consumista, comprar coisas que não precisa para suprir o vazio da sua alma. Outras pessoas, para suprir o vazio, comem em excesso. Outras caem na bebida. Outras caem em vícios, jogos de azar. Então você vê que a área emocional acaba tendo ligação com a área financeira. Problemas financeiros podem trazer separação, divórcio. Se a pessoa não trata do problema financeiro com paciência, entendendo que é apenas um momento, uma fase, e pedindo direção de Deus, ela pode perder o seu casamento, a sua vida conjugal, a sua vida emocional. Pode perder a capacidade de dar uma boa palavra, um bom conselho para os filhos em razão de não saber lidar com a parte emocional diante dos problemas financeiros. Então, confiar no Senhor de todo o coração é confiar totalmente todas as áreas da nossa vida para o Senhor. E não te estribes no teu próprio entendimento, não te apoies no teu próprio entendimento. Peça ajuda a Deus. Versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veredas significa caminhos. Se você reconhece Deus em todos os teus caminhos, tudo, se alguma coisa sair do prumo, sair da direção correta, ele vai endireitar as veredas. Ele vai endireitar os caminhos. Se você se envolveu com a pessoa errada e agora não sabe como sair dessa, Deus sabe como ajudar você a dizer o que precisa ser dito, a sair dessa situação, ou Ele sabe como fazer a correção, se essa relação é com o seu sócio, com o seu parente, com o seu esposo, com a sua esposa. Ele sabe como endireitar o caminho. Versículo 7, não seja sábio a teus próprios olhos, não seja teimoso. Você pensa, eu sei como resolver, eu sei como que eu vou fazer, e você toma as suas próprias decisões. Consulte a Deus, consulte a palavra de Deus, resolva tendo a palavra de Deus como seu leme, como seu rumo. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer ao Senhor significa respeitar ao Senhor em extremo. Respeite ao Senhor em extremo, respeite a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o Senhor. Ele se revela pela palavra. Ele mostra pela palavra quem Ele é e o que Ele quer que eu e você façamos. Então teme ao Senhor, respeite a palavra de Deus e cumpra ela. E aparta-te do mal. 8. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Umbigo é uma parte interna. Medula para os ossos também é uma parte interna. Então ele está dizendo, se você seguir essa sequência do versículo 5 até o 7, você vai ter o remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Se você confiar no Senhor de todo o teu coração e não se apoiar no próprio entendimento,
Se você tiver errado o caminho, em algum momento você não confiou em Deus e tomou um rumo, uma rota. E aí você reconhece Deus e fala: Deus, agora entra nesse caminho. Ele endireita, ele conserta aquilo que você decidiu erroneamente em algum momento. E se você não for teimoso, não for sábio aos próprios olhos, mas temer ao Senhor, respeitar a Deus em primeiro lugar e colocá-lo em todos os teus caminhos, e se você tomou um caminho errado, reconhecê-lo no caminho para que ele possa endireitar o seu caminho, isso vai ser um remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Agora os versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Honrar a Deus implica honrar a Deus também com a nossa fazenda. A nossa fazenda é aquilo que nós recebemos, são as nossas colheitas. Representa uma parte da nossa remuneração, do nosso salário. Para quem trabalha como empregado, do seu prolabore, se você trabalha na sua empresa, do seu negócio, se você é dono do negócio. Então, honrar ao Senhor com a sua fazenda é honrar ao Senhor com aquilo que você tem recebido e com as primícias de toda a tua renda. Talvez você tenha mais de uma renda. Você tem vários negócios, você tem 2 ou 3 empregos com registro de todas as rendas que você tem. Você deve tirar uma primeira parte para honrar ao Senhor. Por que isso? Porque é Deus que nos dá fôlego de vida, é Ele que dá força e saúde para que você possa ser o dono dessa empresa, o funcionário desse negócio, o colaborador dessa empresa em que você está. Tudo isso vem de Deus. Separar as primícias de toda a renda é separar a primeira parte que você recebe para agradecer a Deus. Separe uma parte e colabore com um projeto social. Você que é cristão, certamente conhece o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que fala que a primícia corresponde a um percentual de 10%. 10% deve ser separado para colaboração com a igreja que você faz parte, a igreja que você frequenta. Os bancos, a luz, a água, o papel higiênico, o sabonete, o trabalho que é realizado pelos pastores de estudos bíblicos e todo o treinamento que é dado a você, o lugar, o ambiente para que você conheça outros irmãos em Cristo e possa fazer amizades com outras famílias e crescer na fé, só é viável e possível por causa da sua colaboração com a casa de Deus. É por isso que ele fala: honra ao Senhor. Deus se agrada que existam essas casas de oração, as igrejas, esses templos que promovem o crescimento do reino de Deus. Se todas as pessoas pensarem, eu não vou colaborar porque lá existem ladrões, então não existirão igrejas, não existirão esses ambientes onde são reservados cadeiras, luz, água, banheiros, locais, salas de treinamento bíblico, assistência social, lugares de encontros para a oração das pessoas. Então, honre ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Se encherão os teus celeiros. Os celeiros não são apenas os celeiros, as dispensas com alimento. E se encherão os teus celeiros espirituais. Os seus filhos vão ter outras famílias e os filhos de outras famílias para terem relacionamentos e para poderem falar a respeito da palavra e crescerem como família.
Você terá lugares onde você vai conhecer pessoas e vai ter relacionamentos de comunhão. Os teus celeiros serão abundantemente cheios e transbordarão de mosto os teus lagares, ou seja, transbordarão de alegria os teus lagares, de vinho os teus lagares. O lagar eram locais onde jogavam as uvas para serem pisadas para produzir o vinho. Então, vinho, ele simboliza na Bíblia alegria. Está dizendo, e transbordarão de vinho os teus lagares, transbordarão de mosto os teus lagares aquilo que você trouxer para dentro da sua casa vai trazer alegria. Você vai ter transbordo de alegria. E uma questão de transbordar quando você oferece o que você recebe para ajudar a igreja e também para ajudar outras pessoas, você abre espaço no seu copo para receber o novo de Deus. Então honre ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. A sua vida vai ser plena e você vai transbordar de vinho os teus lagares. Você vai ter muita alegria e você, ajudando a obra de Deus e as outras pessoas, você vai dar espaço para receber o novo de Deus na sua vida. Agora o versículo 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus muitas vezes nos corrige. A palavra de Deus muitas vezes vem em confronto com aquilo que nós queremos. Comemos em excesso. Provérbios capítulo 23 fala: não coma demais. O mel é bom, mas se você comer demais, ele pode fazer você ficar enjoado. Então a palavra de Deus muitas vezes nos confronta em algo que nós gostamos demais. Mas não rejeite a correção do Senhor. Não te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende, ele corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quando a palavra, o seu pastor, o seu líder da sua célula fala: não fume, não beba, pratique atividade física, pare de ser preguiçoso em relação a isso. Muitas vezes isso faz a pessoa ficar chateada, mas a recomendação é: não rejeite a correção, não te enoje da repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Agora o versículo 13 até o 18. 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Bem-aventurado significa feliz. Então, feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que ouro mais fino. Quando você tem sabedoria, você tem algo que é mais valioso do que prata e do que ouro fino. Prata e ouro fino, sem sabedoria, a pessoa pode perder muito rápido, comprando coisas que não precisa. Mas a pessoa que tem sabedoria consegue desenvolver habilidade para ganhar, para vender alguma coisa, montar a sua empresa e alcançar a riqueza. Então, quando você tem a sabedoria, você pode chegar a ter a riqueza. Mas quem tem a riqueza sem sabedoria não tem nada, porque pode ter muito dinheiro e viver uma vida muito ruim. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas o relacionamento conjugal está ruim, porque elas não sabem dar atenção ao marido, à esposa. A vida delas é só pensar na riqueza, no dinheiro. Ela não entendeu que a vida não é sobre ter dinheiro, mas é sobre adorar a Deus e sobre amar o próximo e ter uma boa relação conjugal com os filhos, formando uma família que traz pessoas que vão praticar o bem e vão honrar a Deus.
Versículo 15: mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. O 15 fala de outra pedra preciosa, fala de rubis. A sabedoria vale mais do que os rubis também. Versículo 16: aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Quem tem sabedoria recebe na mão direita o aumento de dias, e na mão esquerda recebe as riquezas e a honra. Quem tem sabedoria recebe os favores de Deus. O que é um favor? É quando alguém faz alguma coisa de graça para mim, para você, por bondade. Isso é favor. Então Deus, ou quando ele estende a mão para ajudar você em alguma coisa que você não conseguiria fazer, isso é favor. Então, Deus ele dá aumento de dias para quem tem sabedoria, e na mão esquerda vem riquezas e honra. Por quê? Quem tem sabedoria cuida bem da sua vida espiritual e tem um bom relacionamento com Deus. Quem tem um bom relacionamento com Deus, ora e lê a palavra e procura praticar a palavra, tem a sua vida emocional equilibrada. Não fica ansioso, não fica em depressão. Não fica em depressão porque perdoa as pessoas e esquece o passado. Não fica ansioso porque confia em Deus e que cada dia deve ser vivido apenas naquele dia. Cada dia tem o seu próprio mal. Está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Quem confia em Deus, deixa o amanhã para amanhã. E sabe que Deus cuida do futuro. Então ele não anda ansioso. Então ele tem a vida emocional equilibrada. Quem tem a sabedoria cuida do seu corpo, da sua alimentação, da sua atividade física, porque sabe que depende do corpo. Então, ele vai ter vida longa, aumento de dias na sua mão direita. E na sua esquerda vai ter as riquezas e a honra. Riquezas no plural, porque a riqueza não é só dinheiro. É a riqueza espiritual, é a riqueza na família, é a riqueza no relacionamento, na amizade com os filhos. É riqueza no negócio, com os colaboradores, no trabalho, com o seu patrão. E honra. Vai receber honra porque quem age, como nós lemos aqui, com versículos 3 e 4, com benignidade, com fidelidade, vai achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Isso é sabedoria. Versículo 17, os seus caminhos são caminhos de delícias, ou seja, ele vai viver por caminhos em que só vai ter delícias, só vai experimentar o bem, e todas as suas veredas são paz. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Então, a sabedoria é a árvore da vida. Uma árvore produz frutos que trazem alegria. Então significa você vai ter frutos que vão trazer alegria para quem segura a sabedoria. E bem-aventurados são todos os que a retêm. Felizes, bem-aventurados são todos os que retêm a sabedoria. Reter significa ter consigo e realizar, praticar, agir com sabedoria. Agora esse texto aqui, do versículo 13 até o versículo 18, é um dos pontos principais de Provérbios 3. Se você buscar a sabedoria, você vai receber a vida longa, as riquezas e a honra, que são o favor de Deus. Como nós falamos, o favor de Deus é quando Deus derrama sobre nós algo de bom que Ele dá para nós. Se você seguir a sabedoria, você terá essas bênçãos de Deus. Versículo 19 e 20. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. 20. Pelo seu conhecimento, ou seja, pelo conhecimento dele, se fenderam os abismos. Se fenderam significa se abriram os abismos.
os desenhos dos abismos, cada desenho ali, cada fenda que tem naquelas rochas dos abismos, Deus fez tudo aquilo pelo conhecimento dele. E as nuvens destilam o orvalho. E as nuvens destilam o orvalho, tudo com a sabedoria de Deus. O versículo 19 e 20 estão dizendo para nós o seguinte. Eles vêm logo depois do 13 ao 18, porque do 13 ao 18 que nós lemos aqui falou para nós buscarmos a sabedoria, porque a sabedoria vale mais do que riqueza, vale mais do que pedra preciosa. Na mão direita tem vida longa, na mão esquerda tem riquezas e honra, os caminhos são de delícias e é uma árvore de vida. E o versículo 19 e 20 vem para dizer assim: até Deus, que é o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, usou a sabedoria para criar todas as coisas. Então preste muita atenção em buscar a sabedoria, porque até Deus usa a sabedoria para fazer tudo o que ele faz. Agora vem o versículo 21 até o 24. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Estas coisas é tudo que nós lemos até aqui. Então, tudo que nós lemos até aqui, não se apartem estas coisas que eu estou falando a respeito da vida nesse capítulo. Guardar os mandamentos de Deus, guardar a benignidade e a fidelidade nos seus relacionamentos, que é você aqui depois confiar no Senhor e reconhecê-lo em todos os caminhos, honrar a Deus com as suas primícias, não aceitar a correção de Deus, buscar a sabedoria acima de tudo. Não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, o bom juízo. 22. Porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então, vão trazer vida para a tua alma. Você vai ter a sua alma tranquila. E vão achar graça, vão dar alegria, vão dar um enfeite para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quem tem sabedoria vai andar sabendo o que está fazendo. Não vai tropeçar. 24. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Então veja, se você tiver a sabedoria, você vai ter paz na sua alma. Versículo 22. 23. Você vai ter confiança a respeito das suas decisões. E número 3, você vai dormir em paz, você vai ter um sono tranquilo. Podemos dizer, se você tem sabedoria e bom siso, bom juízo, você vai receber 3 benefícios. 22, vai ter vida na sua alma, né? Você vai ter a sua alma tranquila. 2, você vai ter confiança nas suas decisões, que é o versículo 23. E 3, você quando se deitar não vai ter medo. Você vai dormir um sono tranquilo. Agora o 25 e 26. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. A assolação dos ímpios é a opressão dos ímpios. 26. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Então o 25 e 26 está dizendo o seguinte: se você perceber que as pessoas à volta estão caindo em situações ruins por causa de uma situação econômica, por causa de alguma situação que está acontecendo, não se preocupe, você que anda com o Senhor vai ter esperança. O Senhor será a tua esperança. E você sabe que o Senhor, Ele é todo-poderoso, Ele é grande. Então você, na confiança e na esperança no Senhor, Ele vai guardar os teus pés de serem presos. Vai guardar os teus pés de serem presos, de tomar decisões erradas. Os nossos pés fala de onde nós caminhamos, fala de nossas decisões. Ele vai nos guardar de tomar decisões que depois vão nos prender. Ele vai nos dar a direção. Quando chegar o momento de pavor, quando chegar a situação de dificuldade, Ele vai nos dar orientação. Agora o versículo 27 até o 30. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Esse versículo 28 até o 30
nos ensina os deveres que nós temos com o nosso próximo. Então aqui estão alguns deveres nos nossos relacionamentos. Primeiro, o 27. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Tem uma outra versão que fala: não detenhas aquilo que está na sua mão para dar a alguém que precisa, se já está na sua mão poder fazê-lo. O versículo 27 quer dizer o seguinte: se alguém precisa da sua ajuda e você pode fazer o bem tranquilamente e já está na sua mão, faça agora. 28. Não digas ao teu próximo: vai e torna, e amanhã tu darei, tendo tu contigo. A pessoa que está com fome, que pede um prato de comida para você, está com fome agora. A pessoa que pede uma blusa, um casaco porque está com frio, ela precisa agora. Então não detenha de fazer o bem para aquela pessoa. Não diga para a pessoa: volte amanhã, para que ela não volte, para que você não ajude a pessoa. Ou para deixar a pessoa sofrendo mais um pouco. Já está na sua mão fazer, faça. Versículo 29. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não projete o mal contra o seu vizinho. Ele é seu vizinho, ele acredita que você está em paz com ele. Então não maquine o mal contra o seu próximo. Maquinar o mal é cobiçar e invejar, também é maquinar o mal. Desejar o mal. Não deseje o mal do seu próximo. E 30. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Então aqui do versículo 27 ao 30 tem 3 recomendações nos deveres com o próximo. A primeira recomendação está no 27 e no 28. Se você pode ajudar alguém, ajude agora. No 29, a segunda recomendação. Não maquine o mal contra o seu vizinho, contra o seu próximo, porque ele confia em você. E a terceira recomendação é: não contenda com alguém sem razão. Se a pessoa não te fez mal, não entre em contenda. Agora vem o 31 até o 34. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. 32. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos são os que fazem a vontade de Deus. Ele a abençoará, porque justiça significa a vontade de Deus. Justos são os que praticam a justiça, os que fazem a vontade de Deus. 34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Ou seja, ele dará proteção. Ele ajudará os mansos. Então o 31 ao 34 fala: não tenha inveja do homem violento. Não escolha nenhum de seus caminhos. O homem violento, ele age com violência. Muitas vezes ele oprime o pobre para conseguir receber uma vantagem, um benefício. Não tenha inveja dele, porque ele consegue o que ele consegue com violência. Não escolha nenhum dos seus caminhos. Por quê? O 32. Porque o perverso, o homem violento que pratica perversidade, ele é abominação para o Senhor. Abominação é algo que não vale nada, algo terrível para Deus. Mas com os sinceros está o seu segredo. Sincero vem de sem cera. Quando um vaso é quebrado, é trincado, as pessoas pegam uma cera da cor do vaso e passam em cima da trinca para esconder a trinca. Então, com o sincero, aquele que não esconde os seus pecados e confessa diante de Deus, está o segredo de Deus. Quando você ora e fala com Deus, fale a verdade. Reconheça os seus erros. Deus quer que você reconheça os seus erros. Invejei, cobicei, olhei o que eu não devia. Fale e Deus estará com você. Porque o 33, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. O ímpio é o que pratica a maldade, é o contrário de pio. Pio é o bondoso. Ímpio é o que é o maldoso. Então, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, do homem violento.
mas a habitação dos justos ele abençoará. Ele vai abençoar quem faz a vontade dele. E o 34, certamente, ou seja, com certeza, ele escarnecerá dos escarnecedores. Escarnecer é aquele que zomba, humilha, ridiculariza os outros, ou aquele que zomba e ridiculariza as coisas de Deus. Escarnecer, imagine alguém que pega uma faca e arranca a roupa de alguém para deixar a pessoa só na carne e ainda começa a cortar a pessoa. Ou seja, é praticar muita maldade, escarnecer. Certamente ele, Deus, escarnecerá dos escarnecedores. Assim como o escarnecedor zomba, humilha, ridiculariza, tripudia, passa por cima das outras pessoas, arranca as roupas delas, no modo figurativo, arranca tudo da pessoa, a dignidade da pessoa, a honra da pessoa, humilha, passa por cima. Deus vai fazer com que essas pessoas também sejam escarnecidas. Deus vai deixar elas passarem por situação em que outros vão fazer o mesmo com elas, mas dará graça aos mansos. Aquele que é manso, aquele que quando passa por uma situação terrível, ele escolhe falar com Deus, Deus dará graça. Ele vai dar a presença, a força dele, para que os mansos consigam permanecer fazendo a vontade dele. Ele vai guardar os mansos e vai fazer os escarnecedores receberem o castigo por causa do que eles fazem. Por isso não tenha inveja de quem faz o mal, porque a maldição mora na casa dele. E tudo que escárnio que ele pratica, ele vai receber depois. E a conclusão é o versículo 35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Os sábios, os que têm sabedoria, vão ser honrados, mas os loucos, os que não têm a sabedoria, não agem com sabedoria, tomam sobre si confusão. Eles vão tomar as decisões da vida deles e vai dar errado. E eles vão ficar confusos. Como que deu errado a minha vida? Deu errado porque eles foram loucos e não agiram de acordo com a sabedoria. Essa é a meditação de Provérbios 3 para esse dia 3 desse mês de agosto. Nós estamos nessa série que se chama Provérbios a Agosto. O gosto de Deus é melhor, porque se você anda pelo gosto de Deus, aquilo que Deus gosta, você recebe uma vida longa, riquezas e honra, que são os favores de Deus, como nós lemos aqui em Provérbios 3. E se você ainda não experimentou essa vida de alegria, de gosto, eu tenho um convite para você. Se você aceitar a Jesus, você vai receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te trazer orientação, e você vai encontrar uma vida nova, uma vida abençoada, conforme essa promessa de que nós estamos lendo de Provérbios. Se você quer receber a Jesus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração, você se tornou amigo de Deus. Deus Pai enviou Jesus, que é o Deus Filho, para morrer em nosso lugar na cruz e perdoar os nossos pecados. Quando nós estamos perdoados dos pecados, nós recebemos o Espírito Santo. Então, agora que você aceitou Jesus, você teve seus pecados limpos, você agora é amigo de Deus, você recebeu o Espírito Santo em você, e o seu nome está escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é o livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus como você recebeu. Agora você deve procurar uma igreja ou uma comunidade de fé e buscar o batismo em águas. O batismo em águas significa nascer da água. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 5, Jesus ensinou: quem nascer da água e do Espírito vai herdar o reino de Deus.
Então você nasceu do Espírito porque você aceitou a Jesus agora. Você pediu para receber o Espírito Santo em você. Você nasceu do Espírito. O Espírito Santo vai falar com você a partir de agora. E você vai sentir, quando estiver fazendo algo errado, uma voz interna dizendo: não faça isso. É o Espírito Santo te orientando, te alertando. Quando você não sentir paz para fazer algo, é o Espírito Santo dizendo que isso é errado. Mas quando você fizer algo de acordo com a vontade de Deus, você vai ter paz. É o Espírito Santo te instruindo agora que você recebeu Jesus. Então ele falou: se você quem nascer da água e do Espírito herdará o reino de Deus. Então você nasceu do Espírito, mas agora precisa nascer da água. Nascer da água é se batizar. Quando você se batiza, você está deixando seus pecados lá nas águas, você sai lavado, está declarando publicamente que agora quer seguir uma vida nova com Jesus. Depois que você se batizou, você deve participar da ceia. A ceia é a comunhão, onde existe o partir do pão, que representa o corpo de Cristo. Cada parte do pão partido entre os irmãos representa o corpo de Cristo partido por nós. E o cálice com suco de uva representa o sangue de Jesus, que foi para purificar os nossos pecados. Se você quer mais informações sobre o batismo e sobre a ceia, sobre o batismo, leia João, capítulo 3, versículo 5. Batismo é nascer da água. Sobre a ceia, leia João, capítulo 6, versículos 54 até o 57. Lá está escrito que a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida e permanece em mim, assim como eu e o permaneço no meu Pai. Veja que participar da ceia significa que você permanece em Jesus e Jesus permanece em Deus. Então a ceia representa o momento em que nós recebemos força para prosseguir, obedecendo a Deus e a purificação dos pecados, quando bebemos o cálice que simboliza o sangue de Jesus e que nos limpa dos pecados. Quanto mais eu vou participando da ceia, mais reto e puro eu vou ficando, porque é mais uma etapa da vida que eu sigo com o compromisso de melhorar e melhorar e melhorar, até o momento em que Jesus voltar e estarmos com Ele. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a guardar a sabedoria. Pedimos que o Senhor nos ajude a ter a benignidade e a fidelidade. Pedimos que o Senhor nos ajude a caminhar sempre obedecendo aos teus mandamentos. Nos ajuda para seguir sempre com o Senhor na nossa direção, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.